Tem gente que procura um lugar especial. Em Maceió, as pessoas já encontraram no boteco lugar nenhum. Porém, hoje eu quero conversar com o fundador dessa ideia fantástica que virou uma marca. Fernando Peron. Olá. Olá, sou eu aqui. Você tá vendo aqui? Fernando. Como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo certíssimo. Todo um trabalho para acontecer esse encontro, mas conseguimos, não é mesmo? Exatamente. Toda uma organização de agendas, um homem corrido, outro homem corrido, mas a gente conseguiu. E o grande gargalo para mim era assim, como é que eu vou conseguir bater um papo e jogar esse bate-papo na internet com um cara que é fera nisso? Né? Mas eu acho que eu acho que são, obrigado pelo elogio, mas eu acho que não tem isso, né? Eu falo direto, não tem isso, né? Eu acho que o bate-papo ele é gostoso com quem sabe conversar. Não, lógico que fazer uma faculdade, né? Tem toda uma parte técnica, mas eu acho que o papo, e eu acho que a internet deu muito essa abertura, Sim, né? sim. Olha o que a gente está fazendo aqui na internet. Você sentiu vontade, você tem essa vontade de falar, você fala bem, e resolveu, vou gravar os meus conteúdos, e a gente tem essa possibilidade. Eu acho que já facilita muito hoje, né? De conhecer novos talentos. Exatamente. Eu tenho uma tranquilidade muito grande de dizer o seguinte, eu não estou entrevistando ninguém, eu estou batendo papo sobre uma coisa que eu gosto, que é empreendedorismo. Né? Eu gosto de escutar a história das pessoas e entender o que existe de mecânica por trás, né? Qual é a engenharia de valor para fazer com que o Peron hoje seja esse cara conhecido, não somente no estado de Alagoas, mas nacionalmente, porque você, e aí eu quero saber daqui a pouco sobre isso, as tuas palestras que estão aí, tua agenda praticamente lotada, né? Então eu quero saber um pouquinho sobre isso. Peron, eu queria saber quem é Fernando Peron. Eu queria escutar um pouco da tua trajetória até esse ponto. Eu acho que já tiveram vários Perons, ou seja, que você pega todos, né, esses bate-papos, essas entrevistas que a gente já teve, mas eu acho que assim, a essência, eu acho que nunca mudou. Eu acho que se a gente fosse definir, aqui em terceira pessoa, né, vamos definir o Peron, eu acho que inquietude, e a inquietude e a curiosidade, eu acho que sempre foi talvez a minha marca mais forte. Mesmo na época que eu não sabia exatamente que eu era assim. Eu acho que a gente vai pegando maturidade, né, na vida, a gente vai descobrindo quem a gente é de alguma forma. E eu lembro que há uns anos atrás, eu lendo sobre isso, eu descobri que eu era um generalista. E era uma das coisas que mais me condenavam, né? Você quer fazer muita coisa, você quer fazer tudo. E se aceitar como você é, e eu sou inquieto, eu sou curioso, eu sou generalista, eu tenho os meus hiperfocos, depois eu quero conhecer coisa nova, mas é o que ajuda, os tijolinhos que construíram aquilo que eu faço hoje. Acho que se eu não tivesse feito isso, talvez esse monte de coisa, que parece um monte de coisa que eu já tenha feito na vida, o boteco não existisse, as palestras não existissem, então eu acho que isso conta bastante. Então eu acho que se for para definir quem é o Peron, eu acho que é uma pessoa absolutamente inquieta e curiosa ainda. Eu acho que vou ficar assim pro resto da vida. E é engraçado, porque uma conversa com você, e se a gente se programou para conversar aqui, batendo papo de 30, 40 minutos, a grande preocupação é fazer com que a conversa vire uma conversa de 2 horas. Porque vira, viu? A quantidade de informações. E eu falo pouco, nossa senhora, eu fiquei conviccionado, eu falo pouquinho aí. Peron é natural da onde? Eu sou de Araraquara, interior de São Paulo, foi onde eu nasci. E eu acho que eu fiquei em Araraquara até meus 11 anos, 12 anos, né? A gente teve a vida lá. E a minha mãe, eu sempre falo, não uso isso como uma condição, mas a gente não nasceu, não uso isso como muleta, né? A gente nasceu numa condição muito humilde, muito pobre, e minha mãe, como uma boa pobre itinerante, sempre tinha aquela visão do vamos mudar a cidade porque em tal local, lá no interior de São Paulo a gente fala que não é trabalho, é serviço. Eu falo, vamos para uma cidade que lá está melhor de serviço. Então eu mudei de muitas cidades, eu morei em muitas cidades quando eu era criança e adolescente. Eu acho que na minha adolescência a cidade que eu fiquei mais tempo foi Pitangueiras, que é a cidade onde eu passei basicamente minha adolescência inteira, mas morei em Sertãozinho, morei em Ribeirão Preto, morei em Araraquara, a gente passou acho que um tempo em Pontal, não aqui no Pontal, para Pontal lá, e eu acho que é isso, assim, quando eu vim para Maceió, minha mãe estava morando em Ribeirão, hoje a minha mãe mora em Maceió. Preciso deixar claro, minha mãe chegou um pouquinho antes da pandemia aqui, aí a pandemia fez ela ficar. Sim. E hoje ela não sai daqui por nada, ainda bem, tá aqui, tá pertinho.
Então, eu estava em Ribeirão quando eu resolvi fazer essa viagem, seria a viagem mais longa da minha vida. Perão, me diz uma coisa. Quando foi que o mosquitinho do empreendedorismo te afetou? Ele tocou você e você disse, cara, eu gosto dessa parada aqui. Quando é que começou isso? Então, é legal isso, porque assim, hoje a gente consegue formatar essa questão do, tipo assim, eu vou tentar criar uma linha do tempo onde eu me vi empreendedor. Sim. Mas aí quando eu olho a minha trajetória, antes de existir a palavra empreendedorismo, vamos colocar assim, eu acho que eu já era, porque mesmo quando eu trabalhava CLT, e eu era lá, melhor aprendiz e tal, hoje eu olho para trás e vejo que pelos mesmos motivos que eu me destacava, eram os mesmos que me faziam ser demitido. Por quê? Porque eu era inquieto, eu era o cara da ideia, eu era o cara eu era o cara que questionava. Então, eu sempre fui questionador. E eu acho que quem questiona não é sobre ser chato, incomodar, é sobre questionar. Eu acho assim, a gente não pode simplesmente dizer assim, por que a água serve nesse copo? E aí todo mundo disser. Não, as pessoas vão dizer, não, porque sempre foi assim, vamos deixar assim. Tá, mas por que a gente não tenta servir num copo diferente? Pelo menos para testar, não custa fazer esse teste. Então eu sempre fui essa pessoa. E esses mesmos motivos que me faziam rapidamente entrar no local e subir, por exemplo, eu entrei num hotel como Cumim, para quem não sabe, Cumim é ajudante de garçom. Eu tinha acabado de me formar como garçom em Água São Pedro e tal, eu fui trabalhar num hotel muito bom. E eu entrei como Cumim, em 3 meses eu era chefe de bar, porque o bar sempre foi a minha paixão. E aí eu rapidamente de Cumim fui para barman, em 3 meses o pessoal que estava lá por coincidência acabou saindo, eu virei o chefe do bar. Né? Então assim, mas por quê? Porque quando eu entrei no bar e olhei aqui, eu falei assim, por que a gente não muda isso aqui? Por que a gente não reorganiza? E quando a gente reorganizou, a dona do hotel na época olhou para aquilo e falou, que incrível, vamos dar uma oportunidade para esse cara. E essa mesma dona me mandou embora, essa foi a demissão mais bizarra da minha vida. Essa mesma dona me mandou embora porque eu trabalhando no Réveillon, no hotel, segundo ela eu estava feliz demais, de verdade. Ela me pegou dançando, um momento lá que tava... Cara, meia-noite, o pessoal estourando espumante, tava trabalhando no hotel grande e tal, e eu estava atrás do balcão dançando. Eu tava curtindo, eu cheguei, tava tendo show, se eu não me engano, do Paralamas do Sucesso, era Titãs. Foi assim, uma virada de ano, né, de um hotel de luxo, eu lá como funcionário, feliz, eu tava trabalhando. E na reunião que ela fez 2 semanas depois, ela acabou me ofendendo, porque ela meio que ensinou que eu estava drogado ou bêbado, e isso na verdade me ofendeu e eu acabei respondendo a ela, é óbvio que eu fui mandado embora. Então é engraçado que eu falo, os mesmos motivos que me fazem ficar no lugar, esse cara é diferente, esse cara ele é criativo, ele vem, ele traz ideia, ele questiona, ele faz, que eu acho que são receitas muito importantes para quem quer empreender. Né, ele ousa, ele não tem medo de falar com o chefe e dizer assim, cara, a gente pode mudar isso aqui. É o que fazia você ser. Foi a mesma receita. Não, de outros lugares também, é a mesma receita que fazer ser mandado embora. Porque a gente entende justamente isso. Cada líder tem uma forma de gerir, cada pessoa tem uma forma de enxergar. Uns podem olhar isso como uma grande oportunidade de trabalhar. E eu falo, e você vê como é que isso reflete hoje na minha vida. Eu prefiro 1000 vezes um colaborador meu questionador do que o cara que fica só calado, só aceita tudo. E no final não consegue nem fazer o trabalho dele, para ficar a pessoa questionar, por que a gente não faz isso aqui que melhora? Né? Eu chego pro meu barman dentro do bar e falo, cara, quem vai organizar a praça de trabalho é você, eu não vou dizer a pia tem que ficar ali. Você vai dizer para mim qual é o melhor quem trabalha aí dentro é você. Em algum momento na sua jornada, né, como CLT, né, você parou e disse assim, pô, eu não me encaixo. O que está acontecendo? Eu demorei para entender que eu não me encaixava, porque eu venho de uma criação e a gente sabe que as pessoas dão pra gente aquilo que elas têm. Então, sim. A minha mãe foi CLT a vida inteira, minha avó vem disso, obviamente que eu cresci ouvindo a minha mãe, sim. Vai estudar, se você não estudar, você não vai conseguir nenhum emprego. A gente cresce com essa mentalidade e eu sempre falo, não é crítica à minha mãe em questão a isso, que minha mãe falava para mim, você tem que ter pelo menos terminar os estudos para não virar lixeira, era assim que eu ouvia. Que é uma profissão, inclusive, muito nova, não é que a minha mãe desdém disso, mas assim, eu falo disso porque é importante que todo mundo tem que entender que a criança, quando ela ouve isso, ela não entende exatamente o que ela está falando. Toda profissão é muito nobre, toda profissão, mas assim, ela não entende. E hoje, quando a gente é adulto, a gente olha para trás e fala, peraí, não é, a gente precisa mudar. Então, eu acho que eu já tinha isso, a minha mãe talvez não entendesse justamente porque, pra você ter noção da linhagem da minha mãe, eu sou a primeira pessoa formada na faculdade.
Da família toda, não. Mas dali, da minha mãe, da minha avó e das pessoas ali mais próximas, a primeira pessoa formada, os meus primos são mais velhos que eu tenho 2 primos formados, mas dali da minha mãe, do que tinha, eu fui o primeiro. Mas, assim, eu fui a pessoa que quebrou aquela corrente do tipo, não, você tem que trabalhar. Só que era isso, eu entrei em muito lugar, eu saía, e aí era confuso para mim, porque eu achava que estava fazendo a coisa certa. Mas não, esse cara quer ousar demais, quer revolucionar a empresa, mas fique quietinho e faça o tempo. Hoje em dia é engraçado. Assim, eu entrevisto muita gente, e você também com certeza o negócio, e a gente observa alguns detalhes. Então, hoje a gente, por exemplo, eu faço questão de contratar pessoas que são questionadoras, que eu acho que colocam o negócio em outro patamar, né? Mas a gente também observa aquele perfil que diz, não, peraí, essa pessoa aqui quer empreender, ela não tá afim, ela quer passar um tempinho aqui, mas ela quer empreender, ela está querendo aproveitar alguma coisa, no sentido de aprender alguma coisa. Que eu acho que é uma pessoa também que é válida. Sim, eu prefiro, eu sei, ó, eu falo, já falei isso, esse é um pensamento que eu tenho já de muito tempo, isso não é desde quando eu virei empresário, eu virei empreendedor, tá? Que é o seguinte, nem sempre a gente vai fazer o que a gente gosta. Sim. Por exemplo, eu trabalhei de garçom. Foi minha formação, trabalhei de garçom. Meu sonho era ser barman. Mas eu não gostava de trabalhar de garçom. Mas eu tinha que trabalhar de garçom. Porque de onde eu ia tirar o dinheiro para fazer os meus cursos? De onde eu ia tirar o dinheiro para comprar as minhas coisas? Então, é o trabalho. A gente sabe, ninguém trabalha porque acha bom. Não. Vamos ser honesto. Se todo mundo aqui fala, se você tivesse a possibilidade de ficar em casa, recebendo a mesma coisa, sentado, vai ficar em casa. Falar que você vai todo dia acordar de manhã para o emprego que você gosta, não gosta. A gente tem que ser honesto. A gente trabalha porque realmente precisa e tem que ter essa consciência. De cada um no seu trabalho, independente do que você faça. Mas a gente tem que saber que a gente precisa. Então é por isso que não é sobre aquele papo de o que você gosta, nunca vai ter que trabalhar. Não, você vai ter que trabalhar e tem dia que é chato pra caramba. Porém, entender que isso é necessário para o seu desenvolvimento pessoal e também usar isso para ser a catapulta, então não importa o que você faz. Então, pra você ter noção, quando eu cheguei em Maceió, um dos meus primeiros trabalhos aqui foi de garçom e eu tive um ataque nervoso de travar e ir para o hospital. Coisa que eu nunca passei na minha vida. Foi o primeiro lugar aqui? O primeiro local de trabalho aqui foi a Circus Pizza. Lembra da Circus Pizza? Perfeito. Se você estava assistindo aqui, frequentava a Circus Pizza, um dia viu um cara que subia na cadeira para cantar parabéns, com 2 baquetinhas e fazia todo mundo cantar parabéns, aquele idiota era eu. Eu já cheguei lá fazendo isso. Foi uma marca da Circus Pizza, quem criou foi eu. A Circus Pizza ficava localizada. Onde é o viaduto? Onde é o viaduto João Lira. Do João Lira, isso. Exatamente, era ali, no office ali, né? No office. Esqueci o nome do edifício, alguma coisa office. Ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi que você disse assim, não, cara, eu preciso empreender? Qual foi o seu primeiro negócio? Não precisa ser formal, mas qual foi o seu primeiro negócio? Meu primeiro negócio? Não, eu comecei muito novo, cara. Sabe quando eu fui empreender a primeira vez e me ferrei muito? Isso eu conto até na palestra que eu fui dando para lugar nenhum. Eu fiz a minha mãe assinar aquelas revistas Hermes, lembra? Sim. Para eu vender. Porque eu queria ter meu dinheiro. Eu tinha, sei lá, gente, 12 anos na época, enfim. E aí comecei a minha mãe, fui fazer negócio. Porque a minha mãe também tinha umas vizinhas que faziam, minha mãe meio que se envolveu. Eu falei, eu vou começar a vender esse negócio. E aí eu tenho uma história que eu falo que é engraçada porque eu criei uma venda que não existia. E aí eu tiro onda porque eu falo que eu botei meu nome escrito à mão dentro de um monte de revistinha porque eu tinha que comprar as revistas. Fiz também comprar um monte de revista e joguei numas caixas de correio porque eu achava que as pessoas iam pegar a revista, marcar o que elas queriam e na minha cabeça elas iam pagar depois, se as coisas chegassem, não sei o quê. Eu não vendi nada, perdi as revistas, apanhei da minha mãe, era um caos. Foi um caos. Lógico, eu conto isso, eu faço uma construção em cima disso mas assim, aí minha mãe estava trabalhando num escritório de uma academia. E aí, pronto, inventei de pegar a lanchonete da academia. Eu tinha o quê? A gente estava, acho que de volta, era Araquara, naquela época. Eu devia ter, sei lá, meus 15 anos, 16 anos, assim. Era controlado, mas era... Agora, o primeiro negócio que deu certo durante um bom tempo foi em Pitangueiras, eu morando lá, mais uma vez usando a minha mãe de escudo. Eu era menor de idade, eu tinha 17 anos, eu fiz ela pegar uma lanchonete que um cara queria arrendar, passar pra frente, e eu fiz a minha mãe pegar, então eu com 17 anos trabalhava a madrugada inteira lá. Inclusive eu tô com um amigo aqui, parceiro que é o Marcelo, meu amigo lá de adolescência, lá de infância,
E ele era meu chapeiro, a gente tá lembrando disso esses dias, eu trabalhei pra você. E eu falei, cara, e ao longo da minha vida, tem muitos amigos meus, até aqui de Maceió, que começaram trabalhando com a empresa que eu crio. Eu crio Fábrica de Ilusões, galera todinha. Hoje até gente que é meu sócio trabalhava comigo ali como barman, né? Então eu sempre agreguei a galera. Eu era o cara que sonhava, viajava, inventava um monte de coisa, e ia trazendo os amigos em volta, disse, vamos trabalhar aqui junto, todo mundo junto. Então eu passei acho que uns 2 anos com a lanchonete ali, porque eu fiquei maior de idade naquela época. Então ela deu certo durante bastante tempo, assim. Foi dando liga. Foi. E aí, enfim, depois disso fui CLT. Eu tenho pouco tempo de CLT na carteira no geral, mas eu fui CLT em alguns outros locais, mas sempre com aquela inquietude, achando que aquilo ali me prendia de alguma forma. Eu me sentia um criativo inutilizado, vamos dizer assim. Preso. Eu falei assim, cara, eu posso fazer mais, mas eu não sabia o que era. Esse é quando você alia a sua forma de ver mundo, de pensar, e quando você alia isso a conhecimento. Por isso que estudar é importante. Aí tem 2 pontos aí que eu acho interessante, assim, e aí eu vou te fazer essa provocação pensando um pouquinho no que acontecia comigo e acontece até hoje. Eu sempre pensei o seguinte, eu preciso, quando eu era CLT, né, eu preciso entregar mais excelente resultado. E aí eu ficava tentando cavar como entregar esse excelente resultado. Então era um relatório que tinha que ser diferente do relatório convencional da empresa. E aí eu comecei a perceber que essa parada, eu tinha que produzir para mim. Sim. Alguma coisa. E aí eu já fui lá e foi começando. Mas vamos lá. A minha pergunta, a minha provocação para você é o seguinte. Qual a diferença para você entre o empreendedor e o administrador? Cara, eu acho Você que... consegue enxergar a diferença? Eu acho que há uma diferença na questão seguinte. Eu vou tentar fugir um pouco do significado. Sim, não, eu quero da coisa mais dicionária da palavra, mas eu acho que empreender tem mais a ver com visão do que realmente com números. Porque assim, um empreendedor que não tem ninguém para segurar o pé, ele enlouquece e ele quebra, porque ele enlouquece, a gente sabe. Se deixar também, o cara viaja. Tem um chefe de cozinha, cara, acho que ele é espanhol, me fugiu muito o nome dele agora, e ele criou uma teoria há muitos anos atrás que eu acho fantástica, que é o 95-5. Que ele diz o seguinte, 95% da sua forma de empreender, do seu negócio, ele precisa ser controlado de forma absurdamente restrita e absurdamente... tem que ser muito... fugiu a palavra agora, mas enfim, tem que ser um controle absurdo. Tem que ser metodológico. E você tem 5% disso para queimar. Você precisa queimar. Porque senão, você não consegue usar, você não consegue crescer, pelo menos você não consegue expandir. Você precisa perder 5% de grana mesmo, assim, do negócio. Tipo, vou investir aqui, der errado, deu. Por quê? Porque 5% você ainda consegue controlar, se der errado, você resolve. Isso é uma coisa que ele sempre mudou muito na questão do seguinte, olha, eu tenho um limite até onde eu posso testar e queimar, e isso reflete muito no negócio, porque, por exemplo, eu já deixei de fechar parceria, por exemplo, com bebida, quando o cara vem para mim dizendo que o único ganho que eu vou ter é financeiro. Porque me irrita. Porque, lógico que é um negócio, eu não tenho uma ONG, mas peraí, cara, não é sobre dinheiro. É sobre o que eu estou fazendo para as pessoas. Se eu tenho um negócio que é entretenimento, o que eu estou fazendo para entreter as pessoas? Eu acho que essa sempre foi muito a base. Uma vez a gente sentando com um cara, ele falou assim, não, mas olha só, porque meu produto é tão bom que você vai vender pelo mesmo preço desse que é famoso e vai ganhar muito mais dinheiro. Você tem que enxergar no dinheiro que você vai ganhar. Eu falei, então, esse é o erro, cara. Eu enxergo o meu cliente, eu não enxergo o dinheiro que eu vou ganhar. Eu sempre tive uma preocupação muito grande, assim, eu sempre me vi o seguinte, eu sou inquieto. A minha inquietude talvez seja um pouco diferente da você, é muito inquieto mesmo, muito. Mas assim, essa minha inquietude sempre me fez, e isso, eu acho que o Fábio que está aqui por trás, ele sabe disso também, como irmão, minha esposa principalmente, quando a gente estava com o negócio já arrumadinho, funcionando, girando, gerando resultado, aí eu vim e dizia, vamos voltar. Aí nós fazemos, peraí, não, para com isso. Não vamos exagerar.
sabe? Justo. E tem um detalhe assim, que Mas eu a comecei... mentalidade empreendedora é essa, porque não é sobre o que você acumula de dinheiro, é o quanto você consegue movimentar disso e crescer. E eu comecei a perceber uma coisa assim em mim, que eu tinha um medo muito grande, porque como a minha formação como administrador de empresas e especialista em controle de qualidade de produtividade, então tinha uma parada muito do tipo assim, eu preciso ser bom como administrador, Sim. eu preciso ser bom gestor, não tenho como não ser. E aí depois eu fui começando a perceber que a minha inteligência não estava muito linkada com sentar no birô e ser o excelente cara das planilhas e etc. Então eu disse, não, eu preciso, eu posso ter a iniciativa de criar um modelo de negócio, estruturar, mas eu preciso queimar uma grana botando gente de qualidade para tocar o dia a dia. Exatamente. Aí eu me pergunto, exatamente como é que funciona essa parada? Mas é exatamente isso, porque assim, ó, eu tenho uma... A gente tá falando sobre a mentalidade, né? E é justamente essa mentalidade que algumas pessoas discordam, mas é a minha forma de pensar. É assim, ó, a gente precisa entender uma coisa que quando a gente fala sobre preguiça, eu falo de preguiça porque eu falo que eu sou preguiçoso. E aí, por que eu vou explicar sobre, você ver, para chegar nesse ponto aí, começando sobre a preguiça. Eu digo sempre que é o seguinte, a preguiça, ela é a mãe da inovação. Tudo que você tem de inovação na sua vida, cara, o celular que você está segurando na sua mão, em algum ponto existe uma pessoa preguiçosa que resolveu resolver aquilo de forma melhor. Um dia alguém... É a mãe da inovação. Um dia um cara estava cansado de ficar sentado no sofá e tendo que levantar para mudar a televisão, ele criou um controle remoto que era de fio, ele ficava sentado e ficava mudando. Aí alguém foi lá e disse assim, mas eu já tenho IR, então vamos colocar isso no controle remoto? Então hoje você consegue mudar de canal sentado no seu sofá, mas antigamente o seu avô, a sua avó levantava e ficava girando lá a televisão para mudar de canal. Então, a gente fala da preguiça nesse formato, que eu falo assim, eu prefiro 1000 vezes um funcionário inteligente e preguiçoso do que aquele cara que é esforçado pra caramba e não tem interesse de aprender nem fazer as coisas. Por quê? Porque, geralmente, aí quando eu falo que é a preguiça, e é por isso que eu falo que a gente tem que tirar nesse quesito, vamos tirar a parte feia, você é preguiçoso e tal, que é o seguinte, o preguiçoso ele não quer fazer 2 vezes a mesma coisa. Ele vai sempre achar uma forma de fazer uma vez só, muito bem feito, em menor tempo, para entregar uma coisa de excelência. Porque eu faço mais rápido, eu consigo entregar algo bom e eu não preciso refazer. Preguiçoso não quer refazer não, pô. Quem mais refaz coisa não é quem é preguiçoso. É quem tá desatento ou não quis aprender a fazer aquilo. Porque o preguiçoso ele fala assim, cara, se eu colocar aqui mais próximo, é mais rápido para colocar a xícara na minha boca. Então deixa aqui. Então vai atrapalhar alguém? Não, não vai. Então é aqui que vai ficar, entendeu? Eu já consegui otimizar tempo. É isso que acontece o tempo todo. Quem mais resolveu o problema na nossa vida hoje, com tecnologia e tal, é um bando de gente que olha para aquele e fala assim, meu irmão, como eu consigo resolver isso em menos tempo, com menos trabalho? Preguiçoso. Mas, como eu falo, é preguiçoso, então assim, aí quando você fala sobre a questão de estar sentado atrás de uma mesa, e é justo como é que eu faço isso para administrar, assim, hoje eu tenho pessoas que vão fazer o trabalho junto comigo, mas que são competentes para fazer aquilo, senão você vai fazer. Eu prefiro pagar alguém que seja muito bom para fazer aquilo pela minha preguiça. É minha preguiça. É a minha preguiça boa. Não sei se é preguiça boa, mas assim, é o que eu sempre chamo de preguiça. É a minha preguiça. E você já chegou ao ponto, por exemplo, de escutar de alguém, mãe, familiar, sócio, aquela coisinha assim do tipo, pô, cara, por que nós vamos botar cicraninho para fazer o contas a pagar e receber? Se você pode fazer. Já, isso muito. Eu falo o seguinte, ó, eu tenho uma filosofia que é assim, eu trabalho o tempo todo para ter o tempo todo livre. O que é isso? Eu não tenho hora realmente para trabalhar. Eu trabalho o tempo todo para ter o tempo todo livre. Ter o tempo todo livre. Eu acho que o que ser empreendedor mais me trouxe e é o que eu mais gosto é a liberdade. Do tipo, eu consigo fazer uma viagem e eu consigo trabalhar na minha viagem. Eu olho contas a pagar no bar. Por quê? Porque eu já tenho olha o investimento em tecnologia. Minha preguiça, eu não preciso estar lá. Eu preciso acessar o sistema e ver o que está acontecendo. Sim. Então eu olho o sistema, eu consigo liberar pagamento, eu consigo organizar as coisas, eu consigo ver o que tem de comprar para fazer, estando na Grécia, por exemplo. Então não quer dizer que assim, esse negócio, não, tem que desligar. De novo, cada um funciona de uma forma. A minha cabeça nunca desliga. E se ela não desliga, o que eu fiz? Eu usei isso a meu favor. Então eu falo, gente, eu não tenho horário para trabalhar.
Meu sócio mandou uma mensagem para mim 10h30 da noite, eu respondendo, a gente organizando como é que ia ser umas coisas hoje. E tá, porque ele é o gerente, ele tá lá. Sim. Mas eu vou dizer, nossa, não está no horário comercial. Não, meu amigo, o negócio está funcionando. Eu vou trabalhar. Nos teus negócios, como então se encaixa o Peron? Qual a atividade do Peron? Encaixado aí dentro dessa tua dinâmica. Geralmente eu sempre falo, assim, hoje operacionalmente eu já sou uma pessoa mais ausente da operação, de estar lá. Então minha mesa está vazia lá. Tem um escritório com uma mesa que está com um montoado de coisa. A mesma coisa que eu no escritório. Eles acharam uma função para minha mesa que é acumular coisa. Mas, por exemplo, então assim, eu trabalho diariamente. Meu lance é estratégia, então são as estratégias do negócio que a gente vai fazer, tentar olhar para frente e dizer, criar os marketing malucos que a gente faz lá no bar, as coisas, e é o administrativo. Então hoje eu tenho uma pessoa que faz o administrativo e a gente tem comunicação o tempo todo. O que eu preciso de relatório, ou eu vou no sistema tirar, ou ela manda para mim, então esse é o principal ponto para mim. Então eu digo assim, viajo bastante com palestra hoje e tal, mas não quer dizer que eu não esteja trabalhando. Eu acordo de manhã, eu ligo meu computador, eu vou olhar o que está acontecendo, eu respondo, eu libero pagamento. E só esse negócio de pagamento que eu falo muito, aí eu falo sobre forma de se pensar e de administrar. Por exemplo, todos os pagamentos do boteco eu faço na segunda-feira. Todos. Não importa se vai vencer na sexta-feira. Por que eu faço segunda-feira? Porque eu não preciso mais olhar para o financeiro por causa da semana. Então, com um dia que eu sento e libero todos os pagamentos, eu tenho mais 5 dias que para o financeiro, não sei se aconteça alguma coisa ali no meio, eu não preciso mais olhar. Entendeu onde que eu falo que a gente vai ganhando. Se não veio, eu tenho que olhar a diária. É isso que eu falo, às vezes a pessoa até gosta, acho que é uma rotina que a pessoa gosta, sabe? Tipo assim, boleto do dia, deixa eu olhar. Tem gente que tem essa parada. Deixa eu ver o boleto do dia hoje, que eu vou pagar. Eu não sou essa pessoa. Porque minha esposa é mais administradora do que eu, porque ela tem para isso aí. Ela tem uma faixa pelas faixas. Exatamente. Né? Colecionadores de 1900 antigamente, onde ela abre todo dia e ela vê, fica quais são os que ela tem para pagar. Joguei uma fora esses dias que eu achei uma pastinha amarela que eu tinha, aquelas que abria assim, essa aí que ela tem. da semana. Foi inclusive pro lixo, tava velha. Eu tava arrumando no guarda-roupa e eu usava isso aqui. Mas é isso, eu acho que a tecnologia nos ajuda bastante. Eu acho que, de novo, a forma que eu penso e a forma que eu estou conduzindo não é uma forma que é a perfeita ou é a que todo mundo deveria fazer, mas é que funciona para mim. Eu acho que é isso. Eu acho que o que não dá é você achar que um dia me disseram que o negócio só funciona se eu estiver sentado atrás daquele balcão todos os dias para fazer acontecer. Depende do seu tipo de negócio, depende do que você faz, vai depender de você mesmo. Tem outros que não dependem tanto, entendeu? Vou te dar um exemplo de onde isso, por exemplo, prejudicou. A gente tem um bar formatado para franquia, a gente tem um bar que tem uma marca conhecida, e por que o lance da franquia não vai para frente? Exatamente por esse momento de que a minha carreira de palestrante começou a crescer muito, eu parei de cuidar disso. E aí são escolhas. Essa era uma pergunta que eu ia falar, você já está antecipando. Mas você entendeu? Mas, por exemplo, hoje a gente está com uma consultoria para retomar isso. Mas o que acontece? Dizer que então o administrador perfeito. Lógico que não. Justamente a gente tem alguns gargalos. O que não pode deixar agora eu vou deixar para lá. Eu não estou deixando para lá, eu estou retomando de uma forma que, peraí, vou ver agora o quanto eu preciso me dedicar a isso para que isso funcione. Entendeu? Porque aí sim, eu acho que as caixinhas das prioridades é que precisam ser organizadas, entendeu? Peron, e me diz uma coisa, como é que surgiu o Boteco Lugar Nenhum? Como é que surgiu? Você já deixou claro que você sempre teve uma paixão por bar. Sim, né? Sempre teve. Mas como é que surgiu isso? Eu queria ser barman quando eu era adolescente. Primeiro fui ser garçom, depois consegui fazer meu curso de bar. E quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu tinha um negócio de maneira de escrever em caderno, um monte de coisa. Eu tinha 2 bares escritos num caderno, que eu já tentei achar, eu acho que eu perdi já, enfim. E um tinha chamava Poço da Bebida, o nome era horrível, inclusive, o outro era Lugar Nenhum. Poço da Bebida era um sonho de bar que eu tinha, que era um bar no estilo anos 60 e 70, como se fosse um posto de combustível, nessa pegada de pub, mas com toda a pegada parece um posto, sabe, uma loja de 7-Eleven, se fosse nos anos 70.
E o outro era lugar nenhum, e aí tinha a ver um pouco com a minha história de vida, enfim, eu cresci ouvindo que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu era preguiçoso. Talvez venha daí minha outra visão sobre a preguiça. E aí, isso ficou morto, explodido, porque era aquela questão, o jovem sonhador, querendo fazer muita coisa, que eu queria ser da televisão, eu queria ser artista, enfim. E aí as coisas foram ficando frias. E aí, quando eu estou em Maceió, eu viro professor do Senac. Eu falo que eu viro porque foi uma coincidência, assim, conheci alguém que era do Senac. Ela disse que não tinha ninguém para dar aula de bar fazia muito tempo, e eu fui lá, acabei entrando, passei 9 anos como professor. Nesse meio tempo, como professor do Senac, você acaba tendo mais autoridade. E aí foi quando eu começo a conhecer os empresários donos de bares e restaurantes, treinamento, consultoria, comecei a trabalhar com isso. Eu desisti porque era muito trabalhoso, principalmente na hora de receber. Eu tinha um problema sério. E aí eu falei, cara, não é pra mim, que eu vou ficar desgastando. E eu comecei meio que cansado de consultoria. Você vê, nessa época eu nem tinha ainda, não entendia o Sebrae, por exemplo, ou outros lugares que eu podia ter procurado caminhos para fazer isso de forma mais segura, vamos dizer assim. Enfim. Aí um dia, alguns amigos em comum, foi uma pessoa que já tinha sido meu aluno como sommelier, a gente já tinha uma proximidade. Ele foi lá na Mr. Frios e do lado ele viu que tinha um prédio que estava fechado há muito tempo, acho que uns 8 anos estava fechado, tinha 6, 7 anos estava fechado. E ele chegou em casa assim, falando comigo, com o Tarcísio, que é meu sócio ainda, e disse assim, cara, eu vi um lugar que está fechado, tem um cara de botecano, antigo e tal, não sei o quê, e que devia escrever no cara e abrir esse bar. E aí, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, como consultor, eu tinha um problema que eu tinha um cagaço de abrir um negócio absurdo. Que eu falava assim, cara, se eu abrir o meu der errado, que moral tem? Que moral tem pra dar consultoria? Pra dar consultoria, pra dar certo no negócio do cara, tá ligado? Então, tipo, que a ideia do consultor, né, não é... O consultor, ele mostra caminhos e você é tipo psicólogo. Ó, tá aqui. O caminho é esse. Você não pode ensinar, nem falar pro cara, vai por esse aqui, por quê? Se você falar pra pessoa, faz esse caminho aqui e der errado, ela vai culpar o outro. A gente adora culpar o terceiro. Maravilhoso. Então a culpa vai ser sempre do consultor. Então a gente sabe que não pode. Mas ele fala assim, cara, e aí? Aí eu falei, quer saber? A gente começou a conversar sem dinheiro nenhum. Falei, liso. Bora. A gente foi lá, convenceu o dono do serviço, a gente conversou assim, bicho, tu aluga, não quero alugar, que é na cabeça dele uns 2 meses. Ele falou, tá, eu alugo. Beleza, agora vamos achar. Aí a gente conseguiu 2 pessoas que na época investiram, a gente tem a ideia, uma delas inclusive na época falou, não, eu vou colocar porque eu conheço o Peron da faculdade, ele era muito bom lá, então você tá dentro, eu vou. E foi. Então foi assim que surgiu. E aí o nome começou justamente com uma história, eu contando essa história que eu tinha lá desde a minha adolescência, a ideia de um lugar chamado Lugar Nenhum, não era para ser boteco, era um bar chamado Lugar Nenhum, que eu achava legal, todo mundo adorou o nome. Só que eu falava assim, gente, eu só contei a história, né? Não, vai ser esse nome e tal. Eu não tinha contado para ser, a gente estava discutindo ideias de nome. E aí todo mundo gostou e acabou ficando, aí por conta de parecer um boteco, ficou Boteco do Lugar Nenhum, que hoje eu acho que até a frasezinha é gostosinha, Boteco do Lugar Nenhum. Então, foi assim que começou, do tipo assim, um medo absurdo, assim, cara, isso tem que dar certo de alguma. E aí eu lembro que no caminho, muita discussão sobre o que ia ser o cardápio, o que não ia ser, o que ia ser o negócio, o que não ia ser, enfim, de organizar. E eu lembro que uma hora eu parei, aí era eu comigo e disse assim, bicho, eu vou pensar, tá na hora de eu olhar o contrário disso aqui, tá na hora de eu mostrar que se eu colocar tudo aquilo que é a forma que eu penso dentro do meu negócio, é a chance de eu mostrar que eu sou o cara que pensa da forma correta, vamos dizer assim, pensa da forma que o negócio deveria ser. Foi quando chamei os sócios na época e disse assim, ó, o bar vai ter algumas pegadas. Vai ter pegada de humor, que isso seguiu a minha vida, o fundador do primeiro grupo de stand-up daqui, nem era por isso, mas porque o humor sempre foi da minha veia. Então o bar vai ter que ter pegada de humor, a gente vai trabalhar com meme, começando meme na internet ainda. Vai ter meme, a forma que a gente vai se comunicar vai ser divertida, a gente vai focar numa base realmente de boteco tradicional, tanto em alimentação quanto no que a gente quer apresentar e não sei o quê. E eu acho que, e aí a receita era essa. Lógico que no começo ele testou muita coisa, não acho que assim, nossa, ele pensou assim, colocou. O mercado determina boa parte do que você vai fazer no seu negócio. O que você tem que estar é atento na mudança. Então, eu estava o tempo todo observando. Até hoje eu faço isso. Eu pego no pé do meu sócio, ele sabe que fica assim,
eu tenho percebido movimentação tal, eu tenho percebido movimentação tal, eu acabei de ler um estudo sobre movimentação tal. Tanto que eu falo, o primeiro bar a colocar, naquela época, produto sem glúten, sem lactose no cardápio, de bar fui eu. Não tinha ninguém que estava pensando nisso. E eu lá atrás falei, ó, já vamos procurar alguém que faça, eu quero produto, já coloquei no bar, isso era sem lactose, sem glúten. Isso deve ter sido difícil pra caramba. Eu falava 12 anos atrás, nem se falava sobre É jeito. porque se a gente para poder analisar a questão dos aspectos de cardápio, saída, etc. Essa é a primeira coisa que possivelmente um sócio mais, né, administrador, mais voltado para conservador, ele vai dizer, cara, por que nós vamos botar isso aqui se ainda não tem esse nível de saída? Mas teve essa pergunta. E aí o que eu respondo é que não é para vender. Não era produto para vender. Tanto é que não vende. É produto... Hoje a gente não tem mais o sem glúten por uma questão dele. Eu comprava já de fora, mas para você conseguir manter a constância de fornecedor é difícil. Porque quem faz esses produtos hoje, você não tem um grande local que faz. Hoje eu acho que tem uma casa que abriu recentemente que foca nesse tipo de alimentação, mas não tinha. Então era a pessoa que fazia meio que em casa, tinha aquela cozinha que era toda protegida, né, tal. Então ele vinha em embalagens, eu tinha um micro-ondas só para esquentar, porque geralmente era quiche, não eram produtos... Faz parte muito mais da engenharia de valor. Exatamente. Eu falo, cara, isso aqui é para o pessoal tirar foto no cardápio, não é para vender. Até que é um negócio interessante, assim, eu lembro quando começou a sair na internet fotos do banheiro. Sim. Do banheiro de lá, né, com as pegadas diferentes e tal. E aí eu olhei e disse, quem é esse cara, velho, que começou a ter ideia de como montar uma dinâmica diferente de comunicação dentro do banheiro e tal, não sei o que. Então, assim, eu acho que tudo isso sem querer diminuir os demais sócios, etc., mas eu acho que tem muito dessa tua mente inquieta. Sim. Né? A engenharia de valor do negócio. É a junção, claro. É a junção de tudo. Eu falo, agora vamos falar sobre a parte mais, mais formal, da formação do negócio. Que, por exemplo, eu sou formado em marketing, mas olha só que loucura. Quando eu fui fazer marketing para ajudar minhas consultorias em restaurante. Quando eu entro na faculdade de marketing sem entender exatamente o que era o marketing especificamente, eu me apaixono e não quero mais trabalhar com restaurante. Eu vou trabalhar com marketing. Mas quando eu descobri que eu podia aliar isso tudo, ou seja, porque lógico que tem técnica também por trás disso, aí o que eu digo é o seguinte, e vou repetir sempre, marketing de negócio começa de dentro para fora. Tem muito mais a ver com a sua forma de pensar e a sua visão de mundo e o que você quer que as pessoas enxerguem no seu negócio do que olhar a tendência e trazer. Porque depois que primeiro você tem que construir o conceito e depois você pode colocar o que você quiser. E aí você pode testar, brincar, zoar. Cara, eu no começo do bar, eu já fui taxado de preconceituoso, eu fui taxado por pessoas mesmo assim que frequentaram de preconceituoso, eu fui taxado de piegas, eu fui, não sei imaginar. Mas por quê? Porque eu sempre disse desde o começo do bar, eu não quero ser um bar de clã. De nenhum tipo de clã. Nem de pessoas mais velhas, nem de pessoas mais novas, nem de pessoas ricas, nem de pessoas pobres, nem por gênero, nem por escolha sexual, por nada. Eu precisava mostrar primeiro que eu tenho um bar, um local de entretenimento, que é para todo mundo. Como é que você faz isso? Tanto que quando a gente inaugurou, até por conta do nome na época, porque a gente tem é muito perto, né, do lugar com a gente e tal, a galera achou que era a mesma coisa. E essa galera foi para lá e tudo bem. Até hoje, essa galera mais jovem, né, universitária, não. Mas quando eu chegava lá e começava a entender a dinâmica, o cardápio, a música, pra você ver como é que tudo isso conta, a gente ia observando essa mudança. No começo é uma briga muito grande de se organizar, mas você não pode parar. Não pode só abrir e deixar que o povo vem, sabe o negócio do... Se você não tiver clareza para quem... Eu falo, a gente tem clareza de comunicação de pessoas de 25 a 35 anos. Isso é a forma mais genérica. Só que imagina, o bar tem 12. Quem tinha 25, hoje está com 35, mas quem tinha 35 está com 55, 45. Ou seja, já está passando tempo, né? Está com 47. Essas pessoas nem frequentam mais o meu bar. O que eu tenho que fazer? Olhar para a tendência. Então, o que eu faço? Eu olho o que o jovem está fazendo hoje. Porque uma hora ele vai ter 25. Então, eu falo, o bar vai ficar parado. E meu público continua sendo de 25 a 35, baseado na mudança de comportamento do consumidor. Só que como é que eu faço isso? Estudando o consumidor. Sim. Se você olhar meu bar, 4 anos atrás não tinha pagode.
Hoje eu marco mais que pacote em Maceió, tem todo dia, se deixar. Mas por quê? Tendência de mercado, tendência de comportamento do consumidor, o consumidor busca. Então a gente só tinha samba, rock, pop e MPB. Só. A gente, forró, essas coisas. A gente até hoje forró faz mais na época de São João, pra brincar e tal. Não é muito a pegada porque é o que a gente quer apresentar. E, então esse é o lance. Eu sempre tive deixar a clareza para mim, para os meus sócios, para o meu público e para quem trabalha. Perão, deixa eu te falar. Muita gente enxerga o sucesso, mas pouca gente entende quais foram os desafios enfrentados. Qual foi o maior desafio nessa tua trajetória pessoal? Cara, pessoal, acho que foi assim, o momento, a maior ruptura da minha vida, assim, foi quando eu desisti de estar em Maceió, eu quase fui embora. Eu tinha dado consultoria num local que abriu aqui, era uma botezinha pequena, perto de Vila, chamada Capital Club. Era de um cara que era de fora do país, era de Portugal. Enfim, esse cara estava dando um golpe em todo mundo. E eu tinha entrado como consultor, acabei meio que, tipo, entra aqui para ficar cuidando como gerente e passei lá muitos meses sem receber nada, que é um apego, né? A pessoa vai se apegando ao trabalho, ao resultado e trabalhando de graça. E eu passei muitas vezes, e aí chegou ao ponto de eu ser despejado onde eu morava, porque eu estava 6, 7 meses sem pagar aluguel, enfim, caos. E quando chegou essa hora do despejo, e que a gente tinha aí, acho que era 15 dias para sair do apartamento, 2 semanas, uma coisa assim, para sair do apartamento, e eu olhei e falei assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, bicho? Aí foi quando eu resolvi voltar. Falei, cara, eu acho que deu errado, eu tentei, eu não lembro agora quantos anos atrás isso, tô aqui há 24, deve fazer, sei lá, uns 18 anos atrás isso. E eu lembro que eu liguei pra minha mãe e disse, mãe, eu tô sem dinheiro, tem nem o que comer aqui, se você puder me ajudar, eu quero voltar. Lembro que ela juntou minha família na época, lá a passagem era 400 e poucos reais, ela conseguiu 200. Falei, não, me dá sua conta aí que eu vou mandar o dinheiro, vem, volta, a gente vê o que faz aqui e tal. E aí eu lembro que, sei lá, passou a primeira semana, já tava meio que encaixotando as coisas pra sair, e eu acordei e falei assim, bicho, eu tô em um lugar que ninguém me conhece, eu preciso arriscar a fazer as coisas que eu quero fazer. Literalmente, foda-se. E aí eu acordei nesse dia, sabe, o primeiro lugar que eu voltei foi pro Senac. Eu já tinha saído, eu fui professor, eu já estava uns 2 anos como professor, 3 anos, sei lá, e eu parei de dar aula, porque eu não queria mais dar aula, porque eu não queria mais dar aula, e eu lembro que eu fui no Senac conversar. E aí que legal, né, tipo, eu lembro que foi quando eu percebi que a gente às vezes duvida da gente, mas eu cheguei lá e eu percebi que eu era uma pessoa muito querida. Eu falei, não, você é o professor mais querido aqui, cara, lógico que a gente quer você de volta. E aí eu falei, cara, em 6 meses eu vou arrumar minha vida aqui. E aí eu resolvi ficar, fui morar de favor na casa de uns 2, 3 amigos, aí resolvi não ir embora, fui lá, enfrentei lá o juiz lá, botei essa dívida em 2 anos que eu tinha de aluguel, voltei a dar aula, e aí quando eu voltei a dar aula, eu falei, foi quando de verdade eu resolvi investir em mim, foi quando eu fui atrás de faculdade, cara, o que eu quero fazer? Então, foi quando eu entendi que conhecimento é importante, transforma a sua vida, junto com aquela inquietude, mas você precisa se organizar para isso. Eu me organizei, é isso que eu faço. E se o Perón de hoje encontrasse Fernando Perón, da mochilinha nas costas, vindo para Maceió, o que é que ele diria? Meu irmão, tu é doido, hein? Ele ia dizer, tu é doido? Rapaz, você sabe que já me fizeram essas perguntas, você sabe que eu não sei, eu acho que eu sou medroso para olhar, sabe por quê? Porque assim, eu sou muito feliz com o que eu construí, eu sou muito feliz com o que eu tenho. Eu acho que perrengue não passa, cara, rico, pobre, rico, talvez menos, enfim, mas assim, todo mundo passa. Eu digo na vida do empreendedor, mas assim, todo mundo passa. Momentos ruins, momentos de desistir. E aí quando eu olho para trás, a gente fala assim, qual o conselho que você daria? Aí vai ser sempre a mesma coisa, ia falar para isso, comece a estudar agora. Não, mas sinceramente eu tenho medo de se eu dissesse alguma coisa eu estragasse, porque se eu não tivesse vivido tudo isso aqui, eu não estava nem batendo esse papo contigo. Exato. Será que se eu voltasse lá atrás, no dia que eu fui sair de mochila numa estrada, que minha mãe me levou chorando, ela me deixou na estrada, ela disse, você é maluco, mas era uma viagem de 6 meses, a ideia era essa, eram 6 meses mochilando pelo Nordeste. E eu lembro minha mãe chorando no carro, e disse assim, você ainda pode desistir. Eu disse, mãe, é só uma viagem. E eu acho que vai ser uma viagem boa para mim. E foi a viagem da minha vida.
E eu tenho medo que se eu dissesse alguma coisa para aquele cara ali, porque naquela hora na minha cabeça era a regra, porque a gente só pode basear a nossa regra, a gente não consegue basear para frente. Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente sempre vai basear a nossa regra para trás. O que é que eu tinha de conhecimento naquela época, de construção? Talvez o conselho que eu desse hoje com a cabeça que eu tenho, eu estragasse aquele cara. Deixasse ele medroso, deixasse ele, sabe, bundão, ou deixasse ele confiante demais em fazer coisas e errasse de forma diferente ou pior. Então, Aí aproveitando. é difícil, assim, é bonito falar isso, mas eu acho difícil de conseguir imaginar o que eu poderia falar naquela época, porque eu acho que assim, eu nunca fiz mal a ninguém, nunca dei golpe em ninguém, então se eu fiz sempre baseado, né, fazendo assim, o bem e só na minha construção sem prejudicar ninguém, então eu acho que tudo que eu fiz é porque eu tinha que passar aquilo. Entendeu? E aí, aproveitando esse gancho, então, hoje você com 2 filhos, Sim. qual o legado que fica para eles? Então, aí é diferente, porque aí tem a base daquilo que eu aprendi, a base daquilo que foi me ensinado enquanto, né, a minha mãe, enfim, vivendo em casa, e aí o que eu acho que fica para eles é de que realmente as coisas podem acontecer. Principalmente pro meu filho. Porque a minha filha agora tá com 7 anos. Agora ele tá com 14, ele tá começando agora já a pensar mais sobre o futuro. A Lia daqui a um tempo tá aí eu acho que aí ela e muda muito, né? Porque a geração mudou pra caramba. Hoje o que eu tento fazer é eu não forço nada pro meu filho em questão do tipo, olha pra tua vida, cara. Meu filho é absurdamente artístico, como eu era quando eu era na idade dele. O que eu tento fazer é experimenta. Talvez essa, na época, por não ter condições, é que eu não tive essa possibilidade. Então, se eu posso dar uma possibilidade, lógico, meus filhos hoje estudam em colégios melhores do que eu estudei, eles têm essa possibilidade. E se é isso que eu posso proporcionar, que isso faça com que eles tenham o resultado antecipado. Eu fui ter depois dos meus 35, 37, eu estou com 44 agora. Então, assim, não é uma coisa... Você falou, todo mundo enxerga hoje o sucesso. A minha carreira de palestrante, que hoje todo mundo vê eu viajando o Brasil inteiro, não começou agora. Começou há 9 anos atrás, 10 anos atrás, quando eu dava palestras pelo Senac, de graça, em supermercado falando de vinho, em restaurantes falando de atendimento. Então, é uma construção que foi me dando base. Fazer stand-up e se acostumar com o palco é que me ajuda a ter performance hoje como palestrante, como, né, questão corporal e tal. Ou seja, é uma construção. Hoje a pessoa olha e fala assim, o cara, depois que ele ficou o dono do bar conhecidão, aí já decolou, né? Mas não é assim. Então, eu faço questão de mostrar para os meus 2 filhos. Aí sim, a Lia, com mesmo com 7 anos, ela consegue enxergar que ela tá vendo aqui o papai, mas olha só o que o papai fez. Meu filho, eu falei que tinha um amigo meu de infância aqui, passando em Maceió, e a gente fez um jantar em casa agora, essa semana, e assim, a gente foi contar nossas histórias. Meu filho tava se divertindo pra caramba. Quer dizer que você apontava isso na escola? Eu falava assim, não era pra falar isso só, mas assim. Mas ele, pra ele entender que eu também tive infância, que eu também tive adolescência, que eu já fiz coisa boa, coisa ruim. Mas eu falei pra ele assim, filho, entenda, o teu pai não é o robô, mas eu tenho que mostrar pra você, assim como minha mãe mostrava, que certos comportamentos, certas formas de agir não é legal. Então, assim, hoje meu filho tem, eu acho que 10 vezes mais conhecimento do que eu tinha na idade dele. Por tudo, acesso à informação e tal. Porque a gente tenta fazer é filtrar e... sabe o que meu filho está fazendo em casa agora? Fazendo bottom para vender na escola. Fez umas encomendas lá, tá com um monte de bottom para levar para... Mas não fui eu que falei para ele, vai fazer bottom. Eu comprei um negócio de bottom pro boteco, onde tem uma... esse aqui só se você comemorar um certo tipo de coisa que você recebe o bottom. É segredinho, eu tiro de rua. Lá, e ele falou assim, pai, eu posso utilizar para vender bottom na escola? Eu disse, pode. Aí ele falou, eu te ajudo a primeira vez, eu vou lá, eu compro o teu... Eu acho que essa é a diferença. Entendeu? Porque minha mãe não tinha essa... A minha mãe sempre foi muito sonhadora. E eu não acho que ela tá errada. Minha mãe sempre foi aquela cena. Ela CLT, mas fazia bombom em casa. Minha mãe fazia... sabe? Tipo, ela se virava, fazia o bolo que pudesse em casa para complementar a renda dela. Até que um dia ela deixou de ser CLT para correr atrás do sonho dela. Abriu a clínica de estética dela, que deu errado. Por N motivos na época. Mas assim, ok. Mas ela arriscou, ela fez.
E eu acho que isso também foi um espelho do tipo assim, pô, a gente tem que arriscar e fazer. Eu tô arriscando e fazendo até hoje. E eu deixo claro com meu filho sobre isso. Então, eu acho que o legado aqui mostra que assim, ó, o movimento é o que gera resultado. Não é clicar um objetivo e dizer, ah, eu vou conseguir porque eu tô focado nisso. Então, é um movimento. Se eles estiverem sempre em movimento, tanto o Joaquim quanto o Lia, hoje ele tem mais essa percepção do que ela ainda, porque tudo para ela, lógico, ela tem 7 anos, é tudo empírico, divertido e tal, mas eu acho que esse exemplo vem de casa, sabe? Assim, meu filho gosta de ler livro infantil, aquele diário de Banana, ele adora, mas porque eu tenho livros em casa, então ele tem essa cabeça de querer empreender, porque ele vê eu falando o tempo todo que, poxa, a gente pode ter uma cabeça diferente, você pode mudar e moldar o que você quer fazer. Eu vi uma vez do Edu Lira, que é do Girando Falcões, uma frase que, quando ele fala que ele vem da favela, eu acho que o meu não era favela, era só uma condição, eu morava numa rua que não tinha asfalto, era isso, Coab. Mas ele falou uma coisa que é assim, a gente não pode mudar de onde a gente vem, mas a gente pode mudar totalmente de onde a gente está indo. Eu consegui fazer isso com a minha vida. Eu moldei aquilo que aconteceu para o meu futuro. Então, assim, isso eu acho que é o legado que eu tento transparecer para meus filhos. Faz, se movimenta, vai atrás, tenta, arrisca, não deu certo, não é o fim do mundo. Ajusta, faz de novo e tenta. E aí eu acho que isso talvez seja o que eu tenho deixado de mais claro, assim, tento deixar de mais claro para os meninos. 1h07. Vixe, eu falo o que eu falo muito, gente. Nossa senhora. Mas eu espero que pelo menos tenha sido divertido de alguma forma, o papo. Sim, é aquela velha história assim, que eu disse. Se eu for parar com você para conversar, eu queria aprofundar um pouco mais, mas o pessoal que está por trás das câmeras já está 1h, 30 minutos, 40 minutos. É porque nesse momento agora, quando ele acaba, todo mundo que está assistindo está falando, então a gente faz a parte 2. E aí ele vai botar aqui pautas que não podem falar mais. Exatamente. Senão não acaba. Mas Fernando Peron, um cara absurdamente fora da curva. Nada. Eu conhecia um palestrante, um cara que eu ia, olhava e ficava, pô, que cara louco, velho. Eu me acho doido, mas esse cara é louco 10 vezes. Pior, não dá asa pra gente maluco. E aí, graças a Deus, o Fábio, né, que é a porção da família Relações Públicas, ele tem o braço, né? É a capilaridade da família. Tem esse contato contigo legal e proporcionou esse momento da gente. Eu só tenho a lhe agradecer. Né? Eu acho que não é todo mundo que se predispõe a dividir uma trajetória como a tua, que é fora da curva. Esse quadro que eu faço, que são personas incríveis, ele está intimamente ligado com pessoas que a gente enxerga que, tipo, é totalmente fora da curva. Não é um cara que caiu de paraquedas. Tem uma trajetória muito clara, tá? Então, eu agradeço demais, meu irmão. Eu que agradeço, Gil. Valeu Deus demais. Deus te abençoe sempre. Valeu, gente, que assistiu até o final. Obrigado demais. É viu? isso aí.